Um belo dia, uma mãe está preparando o café da manhã para sua filha, prestes a ir para a escola. Ela grita para sua filha Seo Hajin se levantar da cama e vir tomar café da manhã. Ela acorda e começa sua rotina matinal e depois pergunta a sua mãe onde estava o seu casaco rosa. Depois ela começa a se maquiar bem rápido, pois estava com muita pressa. Antes de sair, ela pergunta a sua mãe se ela tinha visto o seu uniforme de jiu-jitsu. Sua mãe diz que ela tinha colocado em frente ao sapateiro, mas quando ela vê o rosto da filha todo maquiado, ela fala: "Cê acha que me engana, né? Se arrumando toda só por causa do Sejun." Ela fica toda nervosa, dizendo que não era isso que ela estava pensando. Será mesmo? E para piorar a situação dela, seu pai acaba ouvindo tudo. Ela toma até o maior susto quando vê ele. Ele então pergunta a ela se ela ainda tinha um crush no Sejun. E aí, meus amigos, ela já começa a suar frio e diz que não era nada disso. E ela, que não é boba nem nada, já muda de assunto logo e pede dinheiro a seu pai. O coroa fala que vai emprestar, mas como ela já devia a ele antes, agora esse valor tinha acabado de aumentar. Ela então pega o seu uniforme e vai para a escola. Um pouco depois, Hajin está tocando a campainha da casa de Sejun, mas o pai dele, sonolento, abre a porta. Ela pergunta se ele ainda não estava pronto, mas ele diz que Sejun já tinha saído há 20 minutos. Irritada por ele ter saído sem ela, ela agradece e sai correndo atrás de Sejun. Após alguns minutos correndo, ela finalmente vê ele. Ela corre com tudo na sua direção e pula em cima dele, enforcando ele, chamando ele de porquinho, mas de uma forma carinhosa. Esses dois são muito fofos, fala aí. Ela pergunta a Sejun por que ele não tinha esperado ela, mesmo sabendo que ela sempre passa em sua casa. Ele diz que estava andando devagar. Ela começa a brincar com ele, se gabando sobre seu mata-leão de antes, dizendo que ele estava totalmente dominado. Com certeza, olha a cara dele de pânico. Ela diz pra ele parar de brincadeira e começa a insistir que ele treine com ela na academia de jiu-jitsu, que seria bom ele perder um pouco de peso. Só um pouquinho, né? Mas de repente um carro se aproxima bem rápido dela e ela nem percebe, pois estava dando sermão nele e praticamente implorando pra ele entrar no dojo. Porém, o nosso protagonista é atento e já percebe o carro se aproximando e puxa a cabeça dela a tempo de ser atingida. Ela fica toda coradinha e depois os dois seguem em direção à escola. Chegando na sala, ele puxa uma cadeira para se sentar. Olha o tamanho do antebraço da criança. E bem na sua frente, um garoto estava sendo extorquido por esses dois valentões. O moleque fala que não tinha dinheiro dessa vez, mas o maluco fica puto e diz que se ele quisesse a proteção dele ainda, teria que pagar. O moleque, no desespero, fala que conseguiria o dinheiro em um dia. O prota prefere não se meter na confusão e fica de boa no seu canto. Porém, ele odiava esse tipo de gente. No entanto, antes deles saírem, eles falam para o moleque comprar algumas coisas para eles. Ele repete que não tem dinheiro nenhum, mas o valentão não quer saber de nada e dá um tapão no moleque e começa a bater nele. Mas isso de alguma forma começou a irritar muito o prota. Afinal, o valentão estava batendo e berrando com o moleque por causa de um pão, mano. É pão que você quer? Então toma. Porém, ele acaba usando força demais. O valentão fica sem acreditar e pergunta se ele tinha ficado maluco. Mano, se você não parava de falar em pão, eu só te alimentei. Porém, ele nem esperou o Sejun terminar de falar e já começou a dar vários socos na cara dele. E o prota ali parado igual uma pedra. Rapaz, tá certo isso? O valentão desiste de continuar batendo com os punhos e pega uma cadeira e começa a atacar Sejun. Mas ele consegue desviar de todos os ataques facilmente. Mas, de repente, Hajin aparece na sala e quando ela vê seu gordinho favorito machucado, ela fica furiosa e pergunta ao valentão se ele tinha feito aquilo com o rosto de Sejun. Ele começa a tirar sarro da cara dela falando um monte de besteira, mas mal sabia ele que essa garota lutava jiu-jitsu. Ela derruba ele com tudo no chão, dá a volta por trás dele e dá um mata-leão nele. E se não fosse o prota, esse maluco tinha ido de arrasta pra cima. Porém, o valentão não iria deixar isso pra lá. Ele chama o seu amiguinho bom de briga, Ji Seok, e vão até a sala dele. Quando o Seok vê o prota, não acredita que seu amigo tenha apanhado desse gordo. Ele questiona Sejun, dizendo
dizendo que ele tinha batido no amigo dele primeiro. Não, eu só dei pão pra ele, de qualquer forma eu peço desculpas. O valentão então dá um tapa na cara do prota, porém ele não revida e pede desculpas novamente e diz que foi um erro que tinha acontecido. O valentão desiste e vai embora, e o prota fica sem acreditar que eles foram embora tão fácil assim. Mas tudo isso não passava de uma farsa deles. Ao final da aula, lá estão os dois pombinhos juntos indo embora, no entanto aqueles caras estavam de olho neles agora. No dia seguinte, esse moleque se aproxima de Sejun e diz que ele deveria ir na sala ao lado, pois tinha acontecido algo com Radin. Alguém tinha pregado uma peça com ela colocando tinta na sua carteira. Ela fica furiosa e começa a perguntar quem tinha feito aquilo, mas todo mundo diz que não sabia de nada. Porém, o seu herói sem capa chega para salvar ela daquela humilhação. Cobre ela com a sua blusa e leva ela até o banheiro para trocar de roupa. Que lindo, cara! Que lindo! Os valentões vendo aquilo ficam putos, pois a postura de Sejun não tinha mudado. Ele permanecia calmo como sempre. No entanto, Ji-seok discorda e diz que ele vai voltar por conta própria. E realmente ele estava certo. Sejun não ia deixar isso barato. Ele vai até a sala dos valentões furioso, fi. E já chega daquele jeito. Ele ignora totalmente o cara do pão. Você tá fudido! Eu vou me pegar, filho de rapariga! E fala pra Seok pedir desculpas a Radin pelo que fez e pagar pelo seu uniforme. O valentão diz que não fez nada, mas mesmo que ele tivesse feito alguma coisa, por que ele faria o que Sejun mandou? O prota responde que ele esteve pensando o que faria se ele se desculpasse, mas como ele não fez isso, agora ele não precisava se preocupar com isso. O cara do pão vai se intrometer e já toma um socão na boca. Porra, menor! Sejun fala que tinha um mosquito na sala, que ele deveria matar todos os mosquitos aqui e agora. Os valentões partem pra cima dele, o primeiro toma logo uma rasteira e um soco na cara, o outro ele agarra e joga com tudo no chão. Seok, vendo aquilo, fica impressionado e começa a elogiar ele por ter derrubado 3 caras rapidamente. Porém, Sejun se pergunta o porquê de estar sem fôlego tão rápido. Por que será, né, Sejun? Mas agora ele teria que enfrentar Seok. No entanto, as suas pernas estavam muito pesadas e o seu oponente era muito rápido. Mas se ele conseguisse acertar um único soco, ele poderia vencer. Mas o seu oponente já tinha percebido isso. O prota então tenta acertar um soco nele, mas ele desvia facilmente. O cara só estava brincando com ele. Sejun já não estava aguentando ficar em pé de tanto cansaço. O valentão fala que se ele ficar de joelho, ele deixaria ele em paz e blá blá blá. Cansado de toda aquela falação, o prota começa a provocar ele, dizendo que tinha um mosquito ali que não parava de zumbir. Porém, Seok já tinha sacado que ele estava provocando ele. Do nada, Sejun parte para cima dele e agarra ele pela cintura para derrubar seu oponente no chão. Porém, o valentão já esperava por isso e aplica uma chave nele. O que ele poderia fazer agora? Como ele poderia escapar daquilo? O prota começa a perder a consciência. Porém, Radin chega bem na hora e acerta um chute na cara de Seok e salva o seu amado. O valentão fica sem acreditar que tinha levado uma bicuda de uma garota, mas o cara do pão diz que ela faz jiu-jitsu. Porém, Seok diz que isso não importava, afinal ela era só uma garota. Era melhor você ter ficado calado, hein? E quando ele se aproxima dela e pega no seu cabelo, ele fica sem entender essa cara de assustado do prota. Você tem que correr para longe. Quem avisa inimigo é. Depois disso, Radin aplica uma chave de braço nele, ele entra em pânico na hora e já começa a bater pra ela soltar. Porém, ela diz que vai quebrar o seu braço. E aí ele já entra em desespero e diz que era tudo culpa dele, que não iria fazer isso de novo, aquele lenga-lenga que a gente sabe. Radin então pergunta o que ele tinha feito de errado. Ele diz que tudo. Mas o que era esse tudo? E nisso ele acaba revelando que tinha sido ele que tinha feito a pegadinha da tinta. Ah, então foi você, né? Um pouco depois dele choramingar, ela acaba soltando ele e avisa que se ela pegasse eles fazendo bullying com alguém da escola, iria se certificar que eles nunca mais usariam seus braços de novo. Ela então ajuda Sejun a se levantar e diz que levaria ele na enfermaria, mas ele diz que está tudo bem. O cara do pão fica preocupado, pois eles não tinham conseguido ainda coletar todo o dinheiro dos alunos, e se Do-hyun descobrir, eles estavam ferrados. Seok diz que tem uma ideia divertida para lidar com ela. Voltando com o nosso casal,
casal, ela pergunta se ele estava bem, ele diz que sim. Ela começa a tirar sarro da cara dele e depois começa a pegar no pé dele de novo para que ele entre na academia de jiu-jitsu. Mas ele diz que não quer. E quando ela diz que ele continuaria sofrendo bullying desse jeito, ele fica irritado, pois ela estava tratando ele como se fosse uma criança. Mas ela diz que estava apenas preocupada com ele. O prota dá as costas para ela e diz que vai embora para casa. Ela pergunta se ele não iria acompanhar ela até a academia. Ele diz que está ocupado e fala para ela ir sozinha dessa vez. Pô, mancada, hein, Sejun? Ela só queria ficar mais um pouco com você, mano. Você não entendeu qual é a intenção dela? Quando ele chega em casa, ele escreve uma mensagem para ela, mas acaba desistindo e não envia. Ele estava arrependido de ter ficado irritado sem motivo, mas era melhor esquecer tudo isso agora e ir dormir. No entanto, o pior acontece. Do nada, seu pai abre a porta do seu quarto com tudo, com uma cara de pânico. Ele toma o maior susto, porém, quando seu pai fala o nome de Radin, ele fica em choque. Ela foi seriamente ferida e estava internada no hospital. Sejun ficou tão desesperado que foi descalço correndo até o hospital. Ao ver os pais dela, ele pergunta como ela estava. O pai dela diz que até agora não tinha nenhuma notícia. Aos prantos, a mãe dela pergunta a ele o que havia acontecido, mas o prota não tinha a mínima ideia do que havia acontecido com ela, pois a última vez que a viu, ela estava bem. Porém, nesse momento ele lembra que tinha deixado ela ir sozinha para a academia. No entanto, os policiais aparecem e perguntam se ele era amigo da vítima. Ele diz que sim. Eles eram do departamento de assuntos criminais. Eles então vão para outro local e o detetive começa a fazer aquelas perguntas padrões. Quando foi a última vez que ele viu ela e tal. O detetive fala que provavelmente tenha sido um grupo de assaltantes e que eles estavam no comando do caso, mas era só uma suposição da parte dele. Eles estão tentando descobrir. Porém, quando ele pergunta se alguém tinha alguma treta com ela, Sejun lembra na hora dos valentões da escola que ela tinha batido e passa o nome de cada um ao detetive. Ele então pergunta ao detetive o quão gravemente ela foi ferida para precisar passar por uma cirurgia. Ele diz que ela foi encontrada em um beco ao lado de um edifício, depois dela ser assaltada e cair inconsciente. Ela foi abandonada no beco e o seu rosto foi agredido por punhos, especialmente no lado direito do seu rosto, onde foi atingido com muita força. E o mais sério foi o seu joelho esquerdo, que aparentemente foi torcido por alguma técnica de arte marcial. Ao ouvir isso, Sejun lembra na hora de Seoki, afinal ele sabia jiu-jitsu, e o detetive diz que vai investigar isso. Um pouco depois, o médico vai até os pais da Radin e fala que a cirurgia ocorreu bem e que se ela se esforçar na recuperação do seu ligamento esquerdo, ela não teria nenhum problema com a sua rotina. Porém, o maior problema nesses casos são os danos mentais após o trauma, que ela precisaria fazer tanto o tratamento físico como o psicológico. Logo depois, eles são liberados para ver Radin e quando Sejun vê ela naquele estado com o rosto todo inchado, ele fica furioso. Alguns dias depois, lá estava ele na delegacia gritando com os detetives, pois eles não tinham prendido ninguém até agora, sendo que as pessoas culpadas são aqueles valentões. O prota então pergunta sobre as câmeras de segurança do edifício, porém o detetive diz que a câmera de segurança do prédio, próximo ao beco, estava quebrada, que eles tinham agendado a checagem. Porém o detetive percebe que o prota estava olhando para a imagem do edifício e esconde dele. De qualquer forma, o detetive fala que eles continuariam com a investigação e qualquer informação nova eles iriam informar os pais da vítima. Ele não precisaria vir até a delegacia de novo. Mas Sejun não estava nada satisfeito com essa resposta dos policiais e antes de sair, ele diz que se a polícia não pode fazer nada sem uma evidência física, ele cuidaria disso sozinho. O detetive então pede para o seu colega ficar de olho nele. Mais à noite, Seoki estava saindo do Hotel Gold com a garota e o seu amigo, porém quando ele fala para eles irem fumar no beco, lá estava o nosso protagonista esperando eles. As dúvidas que ele tinha acabaram. Ele tinha certeza agora de que tinha sido ele mesmo que fez aquilo com Radin. Seoki então começa a tirar sarro daquela situação, e quando ele se aproxima do prota, ele não consegue segurar a risada e começa a rachar o bico na cara dele. Calma aí, ó. O amassa boi. Eu consigo voar.
O cara do pão já fica em choque ao ver aquilo e quando o Prota se aproxima dele, mete logo um tapão na cara e já prepara aquele soco. Mas Seoka ainda estava vivo depois daquele soco e quando o Prota vai bater no cara do pão, Seoka vai pra cima dele com tudo e pega ele pela perna. Sejun sabia que não podia cair, mas não teve jeito. Agora ele não tinha mais o que fazer, não havia como escapar. Ele então acaba levando uma surra. Depois disso, o valentão dá uma chave de braço nele e diz que vai quebrar o seu braço. De repente, um cara sem camisa de cabelão loiro aparece. E quando o Seoki vê ele se aproximando, sente que essa pessoa estranha de alguma forma era perigosa. Seu nome é Jason. E um spoilerzinho aqui, esse é o melhor personagem. E quando o cara se aproxima dele e fala pra ele soltar Sejun, ele solta na hora, fi. Seoki então pergunta quem era ele e o porquê ele estava se metendo. Afinal, foi Sejun que atacou ele primeiro. Dê-o fora agora. Mas ele não queria passar essa vergonha na frente das meninas. E aí ele tenta se aparecer. Você está tão curioso assim pra ver as minhas habilidades? Então eu vou te mostrar. E o valentão já fica em pânico, mas tenta manter a pose. Alô, é da polícia? Tem um estudante bêbado aqui, assaltando os outros no beco. Ele que não é bobo fala que iria pegar o Prota na escola e mete o pé dali. Um pouco depois, Sejun agradece o cara por ter salvado ele, mas de repente ele chama Sejun de porquinho. O Prota toma um susto até, mas ele já sabia que Sejun era amigo de Hajin. Afinal, ela mostrava a foto dele todos os dias pra ele. Ele então pergunta ao Prota se ela ainda não tinha acordado. Ele responde que sim. No entanto, ele diz que não foi Seoki que tinha feito aquilo com Hajin, foi outra pessoa. O Prota pergunta como ele sabia disso. Ele diz que é pressentimento. E do nada ele mostra um papel para o Prota que falava sobre uma academia de jiu-jitsu. Ele fala que mesmo que Sejun enfrentasse Seoki 100 vezes, ele perderia as 100. No outro dia, lá estava o nosso protagonista indo em direção à academia, pensando no que iria fazer. Porém, enquanto ele estava distraído pensando um monte de besteira, de repente aparece dois manos do lado dele dando o maior susto nele. Mas eles eram apenas alunos da academia também. E se o Prota tinha dúvida se ele entraria ou não na academia hoje, isso tinha ido por água abaixo. Os dois nem dão tempo dele pensar e já pegam ele pelo braço e levam ele à força. Putz, estou lascado. Ao chegar no dojo, ele vê um cara deitado no chão dormindo. Esse cara era o Jason, que estava tirando um cochilo de leve. O Prota se pergunta por que diabos ele estava dormindo na academia durante o dia. E quando o Jason fala para os dois que Sejun era o porquinho da Hajin, os dois ficam de boca aberta, pois ele era praticamente uma celebridade naquela academia. Sejun então já começa a querer meter o louco para ir embora, dizendo que estava sem dinheiro, porém uma pessoa aparece na sua frente bem na hora e pergunta quanto ele tinha de dinheiro. O tiozinho fala que estudantes só precisavam pagar 80.000 wons por mês, mas mesmo assim o Prota fala que não tem dinheiro suficiente e aí o tiozinho abaixa mais ainda o preço. Porém esse mano aqui interrompe eles e fala que tinha uma ideia melhor. Já que ele é amigo de Hajin, vai ser de graça. Como é, amigo? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Mas tudo isso não passava de uma estratégia de marketing dele. O cara é visionário. Ele diz, tá vendo essa barriguinha saliente aqui? Se a gente fazer ele perder peso, ele pode se tornar um modelo perfeito. E com isso conseguiriam mais alunos para a academia. Geral gosta da ideia, menos o Prota. Com licença, mas eu não concordei em fazer isso. Quanto tempo devemos definir? 3 meses, o período mais rápido de dieta. Eu não quero perder peso. O Prota é ignorado completamente e eles já começam a pensar em como seria esse projetinho. O Prota nesse meio tempo tenta fugir, mas é pego pelo Jason. 3 meses se passam e agora o nosso querido protagonista, gordinho, tinha virado um belo rapaz shapeado. Ai, que delícia! Além de ter conseguido perder bastante peso em 3 meses, o Prota tinha conseguido ganhar 2 listras, e isso impressionou muito seus colegas. O tiozinho então pede para todo mundo se juntar e diz que por hoje a aula tinha acabado, mas não para o Prota. Jason fala que ele precisa treinar sua força muscular. Sejun não gosta nada da ideia, mas Jason odiava deixar as coisas para o outro dia, e o Prota sabia muito bem disso. Eles então partem para o parque para fazer algumas barras para melhorar a
força muscular do Prota. Depois do Prota terminar sua série, quase morrendo, Jason pergunta a ele por que estava tão fraco hoje. Deve ser porque estamos fazendo isso depois da aula de jiu-jitsu? Ah, pra mim é fácil. É claro, nem todo mundo é um monstro como você. Um pouco depois, eles terminam o treino e se sentam. Jason pergunta como Radin estava. Ele diz que depois do incidente, eles não tiveram muito contato, então não tinha certeza. O Prota fala que Radin acordou 12 dias depois e quando ele correu para o hospital após receber a notícia, depois de olhar nos olhos dela, ele não teve outra escolha a não ser parar. Ele sentiu como se o olhar dela dissesse para não chegar perto. Ele ouviu do pai dela que ela não queria conversar por conta do choque. Durante a sessão de psiquiatria, ela disse que não queria conversar com ninguém além da própria família. E algumas semanas depois, ela e sua família se mudaram para outra vizinhança para focar na sua reabilitação. Jason então pergunta sobre o que a polícia disse. O Prota fala que eles ainda estavam investigando, mas duvidava que eles teriam algum progresso. Ele pergunta ao Prota se ele realmente iria atrás das pessoas que fizeram isso com Radin, e diz que se for para proteger, não é aconselhável ele usar as artes marciais para machucar outras pessoas. Porém, ele fala que era só um conselho. No fim, quem terá que decidir o que fazer da vida será Sejun. No entanto, o Prota já tinha tomado a sua decisão. 3 meses atrás, lá estava Seoki junto com o cara do pão indo para a escola. Seoki fala que eles precisavam coletar direito o dinheiro dos alunos e como a quantidade de dinheiro aumentou, estava mais difícil. O cara do pão fala que tudo bem, que iria reunir os alunos que ficam escondidos atrás do banheiro para coletar tudo. Seoki fala para colocar Sejun na lista também. Porém, o cara do pão diz que ele não estava vindo para a escola já fazia um tempo, mas na real ele estava com medo de apanhar de novo. Um pouco depois vemos Seoki sentado na sua carteira todo relaxado, mas de repente uma garota chama ele e diz que alguém estava chamando ele no terraço urgente. Ele pergunta quem era, ela diz que não sabia, porém ela fica toda decorada e diz que era um cara alto e bonito bem diferente dele. Toma trouxa, vai. Logo depois vemos os valentões arrancando o dinheiro dos alunos no banheiro. O cara do pão recebe uma ligação de Seoki dizendo que não poderia vir, pois ele pensa que o cara que chamou ele no terraço era um tal de Do-hyun. Ele diz que cuidaria de tudo, porém alguém bate na porta do banheiro. Era o nosso protagonista. Ele tinha mudado tanto que os valentões nem reconhecem ele, pensam que ele era um estudante transferido. O Prota então fala que estava ali para limpar o banheiro, mas hoje tinha muito lixo. A primeira vítima se aproxima dele bancando o fodão e já toma uma lapada na cara que já cai dormindo, fi. Os outros já ficam em choque na hora. Sejun então grita pra molecada sair de lá e eles metem um pé. O cara do pão tenta segurar um dos alunos, mas o Prota dá um chute na barriga dele que ele sai até voando. E os outros dois partem pra cima dele. Depois de ver o Prota amassando seus amiguinhos, o cara do pão já entra em pânico e pergunta por que ele estava fazendo isso. O Prota levanta ele pelo pescoço e fala para ele dizer para Seoki que ele já estava aquecido e que queria lutar novamente com ele. Caralho, o maluco é brabo. Quando o Seoki chega no terraço, ele não encontra ninguém. E claro, acha isso muito estranho. De repente, ele recebe uma ligação do cara do pão. Ele pergunta onde ele estava agora. Seoki fala que Do-hyun tinha chamado ele ali, mas não tinha ninguém. Então ele fala que Sejun estava indo atrás dele. E quando o Seoki se lembra que Sejun era o porquinho e vai abrir a porta, ele toma portada na cara que volta parecendo fofão e cai com tudo no chão. O nosso protagonista aparece e fala: "Ah, foi mal, pô. Eu não sabia que você estava em frente à porta." Mentira! Seoki pergunta o que ele iria fazer. Iria beijar ele agora? Toma aqui o seu beijo. Depois de receber uma porrada na cara, ele dá risada e pergunta o que o Prota estava fazendo. Se ele pensa que porque perdeu alguns quilinhos, poderia vencer ele agora. Toma outro então. Mano, eu estava falando, peraí. Seoki acerta um soco no Prota e já prepara outro. Porém, agora o Prota conseguia analisar os golpes do seu oponente muito bem para contra-atacar. No entanto, Seoki tinha bons reflexos e conseguiu parar o golpe com o ombro. Seoki faz uma investida tentando agarrar a perna do Prota, mas o nosso garoto estava em outro nível e já esperava por isso. Ele contra-ataca com uma joelhada na cara do valentão, mas mesmo com a joelhada do Prota, o cara ainda tinha conseguido suportar. Ficou meio estranho, né?
Sejun, ao ver ele no chão nessa posição, começa a lembrar de quando começou a aprender jiu-jitsu. Naquela época, ele questionava Jason se era realmente útil ele aprender essas técnicas. Jason fala que se ele quisesse quebrar a guarda do oponente e mudar sua posição para uma mais favorável para ele, ele precisava praticar a passagem de guarda, que é o movimento básico mais importante. Dessa forma, ele poderia usar mais de suas habilidades em qualquer posição que estiver. Jason fala que a melhor forma dele aprender era repetindo o treinamento, porém Sejun pergunta se essa situação poderia ocorrer na vida real. O adversário não tentaria uma investida primeiro? Jason diz que ele tem sim que praticar a defesa contra uma investida. No entanto, não será fácil bater em um oponente apenas com o jiu-jitsu. Eles precisavam fazer um plano, Sejun precisava aprender outras artes marciais também. Como havia uma diferença de peso, Seoki iria tentar derrubar ele, então é melhor bater nele com o joelho quando ele fizer isso. Com isso, ele ficará na posição de guarda chamada de flor no jiu-jitsu. E se Sejun se deitar nessa posição de auto-guarda, pessoas que não aprenderam jiu-jitsu não conseguirão sair. Ah, entendi. Então quando ele se deitar nessa posição, eu faço a passagem de guarda que estamos praticando agora. No entanto, Jason fala que a coisa mais importante está sendo esquecida: as coxas. Voltando ao presente, o prota já mira nas pernas dele e mete uma bicuda nele com tudo. Depois ele pega as duas pernas dele e joga com tudo para o lado e acerta uma joelhada bem na boca do estômago. Seoki, em choque, pergunta onde o prota tinha aprendido o jiu-jitsu. É melhor você nem saber com quem ele tá aprendendo. Mas o valentão começa a jogar sujo e toca no assunto da Radin, dizendo que ele estava fazendo tudo isso por causa dela. O prota fica puto ao ouvir isso, mas ele continua e diz que no começo ela estava bem energética, mas depois de apanhar, ela começou a implorar pela vida. Sejun perde a paciência e puxa um soco, mas ele insiste e fala que naquele dia Sejun não atendeu as chamadas dela, que se ele tivesse ido com ela aquele dia, nada disso teria acontecido. Ao ouvir isso, o prota fica muito abalado e pensa em Radin, mas ele acaba se distraindo. Nesse momento, Seoki aproveita e levanta seu quadril bem rápido, fazendo ele perder o equilíbrio e, consequentemente, derrubando ele no chão. O prota fica desesperado, pois precisava se proteger rápido. Seoki então tenta acertar uma pesada nele, mas o prota consegue bloquear a tempo. Porém, o valentão segue atacando. Quando ele dá um vacilo, Sejun aproveita e acerta um chute na cara dele e segura suas mangas da camisa. Essa posição é chamada de guarda-aranha, uma técnica que priva o oponente de usar seus braços e pernas livremente, enquanto ele está deitado de costas no chão. Seoki tenta se soltar, mas não consegue de jeito nenhum. O prota então puxa sua perna, fazendo ele perder o equilíbrio e cair no chão. Seoki tenta entrar em guarda, mas já não tinha mais força devido ao chute na perna. Sejun então imobiliza os seus dois braços, junta as duas mãos e acerta a cara do valentão com tudo, e diz que sabia que não tinha sido ele que tinha feito aquilo com Radin. Afinal, ela não era fraca o suficiente para apanhar dele. O prota diz que irá encontrar todos que estão envolvidos no incidente e todos irão sofrer 100 vezes pior. Um pouco depois, o prota já tinha batido tanto nele que ele já estava chorando em pânico. O prota pergunta a ele quem tinha feito aquilo com a Radin, mas ele se nega a responder e toma outro soco. No desespero, ele começa a gritar, dizendo que não sabia de nada. Sejun então aplica uma técnica chamada americana. Explicação: uma técnica de submissão que coloca pressão imensa no ombro do oponente com o pulso voltado para cima. O valentão começa a berrar de dor. Vai quebrar meu braço? Chora, felada. Mas o prota não tá nem aí pra isso, fi. Ele dá duas opções ao valentão. A primeira, se ele contasse quem estava envolvido, liberava ele. A segunda opção, ele quebraria o ombro dele e ele tinha apenas 3 segundos para decidir. 3, 2, 1. No desespero, ele grita o nome de alguém chamado Son Do-hyun. O prota pergunta quem era esse. Ele responde que era um cara do 3º ano que estava naquele dia. Ele foi o único? Eita, pô. Ele diz que tinha mais 2 pessoas da escola e que houve uma reunião com outras escolas e Radin acabou sendo envolvida nisso. E quem deve saber de tudo é Son Do-hyun. No entanto, o professor aparece bem na hora e manda o prota soltar ele. O valentão começa a dar risada e pergunta o que ele iria fazer agora.
agora. Era óbvio que ele era a vítima. O Prota dá um chute nele e fala pra ele esperar até o final, para ver quem teria a vida arruinada depois disso. Ao chegar na sala do diretor, o Prota vê o pai de Seok gritando com ele e pedindo para que ele expulse Sejun da escola. No entanto, o Prota estava pensativo sobre a fala de Seok a respeito da reunião com as outras escolas, se isso seria como uma aliança. Mas primeiro ele precisava se recuperar e descobrir quem era Son Do-hyun. Logo depois, a mãe do valentão chega na sala. Ao ver o nosso protagonista, ela se aproxima dele e tenta dar um tapa nele, mas o Prota reage e acerta o braço dela. O diretor e o marido dela ficam em choque ao ver aquilo e ela fica muito assustada. Ela então já vem de ego pra cima do Prota, perguntando se ele sabia quem eles são. Vocês são os pais do Seok. De repente, o pai do Prota chega desesperado na sala procurando seu filho. Ao ver Sejun, ele pergunta se ele estava bem. Ele responde que sim, que só foi um arranhão. A mãe de Seok se aproxima dele e fala que Sejun tinha batido no filho dela e que ele estava na sala de emergência. O pai do Prota pede desculpas e diz que não sabe o que fazer. E a véia não para e fala que eles não queriam um acordo, que ele deveria se preocupar com a expulsão do seu filho. Na hora, o pai do Prota fica assustado e pergunta ao diretor o que estava acontecendo. Ele diz que quando encontraram Sejun, ele estava atacando Seok. Por conta disso, eles vão abrir uma reunião junto com o comitê de violência escolar, mas que era bem provável que Sejun fosse expulso. O pai dele pede novamente desculpas, porém ele acha que primeiro eles deveriam falar com os dois para entender o que aconteceu, e depois disso eles podem entrar em um acordo tranquilo. Mas a mãe do valentão não dá nem ouvidos a ele e chama Sejun de gangster bastardo. Pra que ela foi dizer isso? Na hora, o pai de Sejun fica puto e fala que ele já tinha sido paciente até demais. O marido da véia fica furioso, começa a xingar ele de gangster desempregado. Mas aí ele fala algo que não devia, sobre a sua proximidade com o diretor. Então você vai usar suas conexões pessoais. E adivinha pra quem o pai do Prota ligou? Para o presidente, Um pouco depois, o pai do Prota fala para o diretor que o presidente queria falar com ele. Mas o pai de Seok não bota muita fé nisso e diz que é mentira. Porém, quando ele olha para o diretor, que estava quase se cagando de medo, as coisas mudam. Depois do BO ter sido resolvido, eles vão embora. No caminho, o Prota pede desculpas a seu pai. Ele então pergunta a Sejun se essa é a razão dele estar treinando todos os dias, por causa do que aconteceu com Radin. Ele responde que sim. No entanto, ele não estava bravo com Sejun, pois ele acreditava que seu filho tinha uma boa razão para isso. Alguns dias depois, o Prota chega na academia e geral fica assustado com os machucados que ele tinha no rosto. E é claro que ele inventa uma mentira e diz que tinha caído de moto com seu pai. Porém, o tiozinho não acredita muito naquilo e fala que se alguém usar jiu-jitsu fora da academia, será uma pessoa perdedora para a vida toda. Que o jiu-jitsu só deve ser usado se houver circunstâncias inevitáveis, onde terá que se proteger ou proteger outra pessoa. Um pouco depois, o mano de óculos pergunta se Sejun estava bem para treinar. Ele diz que está tudo bem, que não tinha se machucado muito. Então devo pegar leve com você. Não, tá tranquilo, pô. Faça como você faz normalmente. Depois de ter sido amassado pelo carinha de óculos, o Prota pergunta a ele onde o Jason tinha ido hoje. Ele diz que ele tinha saído para entregar panfletos. Tá mais para assustar o povo, isso sim. O Prota então pergunta a ele por que tinha apenas 3 deles na academia, sendo que o instrutor e a atmosfera é legal. Ele responde que na primeira vez que conheceu a academia era lotada de gente, mas depois ele foge do assunto e pergunta a Sejun como Radin estava indo, se ele tinha ligado para ela. O Prota diz que não consegue, que ele sempre se pergunta se tem o direito de falar com ela. O mano, ao ouvir isso, fala que a Radin sempre falava sobre ele, quando entrava na academia, quando trocava de uniforme, em todos os momentos. E se ela tivesse que esperar por uma pessoa, ela definitivamente escolheria ele. Agora mesmo ela pode estar esperando uma ligação dele primeiro. Logo depois, vemos Seok de joelhos no chão conversando com esses valentões. Ele diz que não conseguiu coletar o dinheiro dos alunos por conta do namorado da Radin ter voltado para se vingar. O valentão então pergunta quantas vezes ele tinha ido para a academia esse mês. Ele responde que esteve ocupado. Sim, com o hospital, né? Por que você tá tirando a roupa? Tire as suas também. Então ele é? Vamos checar suas habilidades. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Até a próxima. Fui!